E vamos bater um papo agora, entrevista. Está aqui conosco na bancada a doutora Iviele Brandão, nova presidente da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica. Doutora, seja bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda ao Deu Play. Obrigada a vocês pelo convite, né? Obrigada aos ouvintes que estão nos ouvindo agora. E eu estou com essa nova missão, né? Na Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Rio Grande do Norte, o que muito está me motivando ainda mais para esse tema mulheres nos altos cargos, né? Obrigada, seja bem-vinda. Qual é o cenário hoje? Eu sou da área jurídica, conheço já pode um pouco, né? Mas, com propriedade. Qual é o cenário hoje da participação das mulheres nas carreiras jurídicas de maneira geral, na advocacia, na magistratura, no ministério, nas carreiras policiais também, que não deixam de ter, né, uma formação jurídica necessária. Como é que está o cenário e quais são os desafios das mulheres para adentrar nessa carreira? Então, Arthur, a BMCJ é uma associação que ela tem como principal objetivo o empoderamento das mulheres de carreira jurídica, justamente para conseguir galgar esses espaços de cargos de alto escalão, né? A gente sabe hoje que as mulheradas ainda engatinha na conquista dos seus postos, né? E a BMCJ ela tem esse objetivo não só de empoderar, mas de capacitar. Hoje o cenário ainda é bem tímido, mas é um cenário, né? Olhando um pouquinho para trás, a gente tinha cenário quase nulo. E hoje nós temos um Tribunal de Justiça com 15 do TJRN, com 15 desembargadores, 2 desembargadoras. Já é alguma coisa, o que não é um cenário ainda favorável para uma equiparidade de gênero, né? E, inclusive, a OAB Nacional editou uma lei para ter essa equiparação de gênero nos conselhos. Então, assim, a luta ainda é muito grande, né? A disparidade ainda é muito grande, né? Então, assim, no STJ, no STF, ainda a participação é muito ínfima para o que poderia ser, né? Então, assim, esses movimentos de mulheres, de associações só de mulheres, eles são muito importantes para o crescimento das mulheres, para oportunizar as mulheres a estar nesses cargos de destaque, né? Então é isso. Eu imagino o desafio que é dar visibilidade a essas questões. Você está aí com a roda girando, o tribunal funcionando, o Ministério Público e tantas outras instituições, porque isso também se reverbera no campo privado. Você vai para as grandes associações, sindicatos, e a presença das mulheres ainda é muito tímida. Quais as ações na prática que a associação pode desenvolver e que a senhora vai assumir a partir da próxima segunda-feira para fomentar não só a discussão, mas a mudança dessa realidade? Eu acho que o primeiro é a mulher acreditar que ela pode, né? Eu acho que esse que a gente chama de empoderamento feminino é muito importante, porque muitas vezes a mulher não se candidata a um quinto constitucional, a um cargo de gestão, porque ela não acredita que ela vai conseguir. Então, esse empoderamento é muito importante. Fora a capacitação, porque hoje a gente vê que os convites para os altos cargos, seja até inclusive na área privada, de gestão, de uma diretoria jurídica, pela escolha feminina, é muito mais pela capacidade do que pelo gênero, né? É diferente dos homens ainda, que muitas vezes os homens estão em altos cargos não pela capacidade, mas sim por ser homem. Entendeu? Então, há uma diferença. Então, esse empoderamento é fundamental a mulher se encorajar e ter certeza que ela tem a liberdade de conseguir assumir aquele cargo. Doutora Iviele, eu imagino que o trabalho da associação vá além de ampliar a participação das mulheres em todas as áreas, sim, né, sem da dúvida. área jurídica, mas também de ajudar mulheres que sofrem violência, né, no exercício da profissão jurídica, em qualquer que seja. Como é que é isso e qual o suporte que a associação dá para as mulheres que sofrem violência de gênero na sua atividade jurídica? Na associação BMCJ a gente tem várias comissões, né? E nós temos essa comissão das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Violência, assédio moral e todo tipo de violência que vá reprimi-la, né, no exercício da sua profissão, ou mesmo mulheres cidadãs, né? E a gente tem várias ações contra a importunação. A gente teve uma ação agora no Carnaval sobre a importunação sexual. E a luta é grande, né? A luta é muito grande. São muitos temas. A gente passaria aqui 3 anos falando e ainda não acabaria. Mas a associação, a minha bandeira é exatamente trazer para as associadas e também que essas associadas entreguem para a sociedade, entendeu? Esse empoderamento feminino, essa capacitação das mulheres, seja da forma social, seja da forma profissional, né? É importantíssimo. A gente é o que a gente sente que pode ser, né? Eu sempre acreditei nisso. Então, assim, eu fui uma pessoa criada, educada para ser o que eu sou hoje.
Mas como? Com inspirações, com o encorajamento, né? Com o conhecimento, né? Então, assim, são pilares que nem todo mundo tem acesso. Né? O conhecimento é um pilar que o Brasil é um país que não preza muito pelo conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que ter dinheiro. E nós temos uma população pobre. Né? Nós somos um país rico, nós não somos um país rico. Então, essa é uma grande dificuldade. Tem mulheres que não têm direito sequer de se vestir. Entendeu? Então a gente vai ter ações, inclusive, para doar indumentárias para as jovens advogadas, né? Fazer a interiorização da BMCJ, aquela advogada que se formou naquele interior e que mora lá, que não tem acesso. Então, esse empoderamento é também a questão visual, né? Tudo passa, é um encadeamento enorme. Então a luta é muito grande, mas a união faz a força. E hoje a BMCJ eu vejo uma associação forte, uníssona e consciente do seu papel na sociedade. E eu estou assumindo esse cajado, né, essa missão muito feliz nesse momento em que o Brasil está vivendo. Né? Hoje o Rio Grande do Norte exportou a primeira desembargadora do TRF, a doutora Cibele Benevides, que muito nos orgulha. Né? Hoje nós temos a primeira superintendente da Polícia Federal, a doutora Larissa Perdigão. Hoje nós temos uma procuradora-geral de justiça, que é a doutora Elaine Cardoso. Então, assim, a gente tem mulheres muito empoderadas em cargos de gestão. Isso, na política, 24 de fevereiro marca o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, que também tem a participação do Rio Grande do Norte, Celina Guimarães, lá em Mossoró. E a gente olha, foi muito recente, né, nessa história, a questão desse passivo histórico em relação à participação das mulheres nesses altos comandos, mas o Rio Grande do Norte tem essa característica de pioneirismo e pode marcar também muitas posições com trabalhos como da associação. O que é que a senhora traz para a sociedade nesse sentido, assim, de participação de eventos, o que é que pode ser promovido a partir dessa nova gestão? A minha gestão, primeiro eu queria dizer a vocês que ela tem um cunho muito especial, que minha falecida mãe, Lúcia Brandão, a grande advogada que esse estado conheceu, ela foi uma das fundadoras. E mamãe sempre acreditou que o primeiro pilar que a mulher, que liberta a mulher, que liberta em todos os sentidos, inclusive o financeiro, é o conhecimento. Então, a associação, através da capacitação das nossas associadas, para, inclusive, não só mas indo para o externo, não só para dentro da associação, mas também delas para a sociedade, é a parte do conhecimento, de cursos, de capacitações, de melhoramentos, né, de assessoramento em todos os sentidos de sua carreira, que ela possa se sentir capaz de externar e ser inspiração para outras mulheres. Então, a sociedade hoje ela vai bebericar da BMCJ com mulheres empoderadas. Esse é meu lema. Né? Eu não acredito que ninguém que não se sinta ela vá doar alguma coisa. A gente só doa aquilo que a gente acredita que tem. Né? Então, assim, primeiro nós vamos nos fortificar para poder doar. Doar para aquela mulher que está precisando daquela inspiração, doar para aquela mulher que está sem motivação, né? E eu não estou falando só de servidores públicos, de mulheres que não têm trabalho, eu estou falando de magistrados, de pessoas que têm cargos, já que entendem a sociedade, que são estáveis. Tem muita gente sem motivação de vida. Então, assim, é preciso que as mulheres tenham esse empoderamento, essa força interior, entender o seu papel na sociedade, ter a liberdade de ser o que ela quiser ser. Essa é uma frase muito interessante, a liberdade de ser o que ela quiser ser. O que é a liberdade? Ela ter aquele caminho para trilhar, sem obstáculos, sem empecilhos, sem embargos. Né? Isso é muito interessante. Doutora Iviele, na primeira instância, né, você tem muitos advogados, muitas magistradas, muitas mulheres no Ministério Público, em todas as áreas, mas não se vê isso nos tribunais superiores e nos tribunais de justiça em todas as esferas do judiciário. O STF, por exemplo, a gente tem hoje duas ministras, a ministra Rosa Weber, que é a presidente, e a ministra Carmen Lúcia, mas a ministra Rosa Weber vai se aposentar em breve e já há um movimento para que no lugar dela entre pelo menos uma outra mulher. Então, além de outros tribunais, o STJ é presidido por uma mulher também, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, mas na composição geral ainda é pequeno. Como é que avança também nesse sentido? O acesso aos tribunais, claro, tem um elemento político, é muito complicado, mas como é que se avança também para que os tribunais tenham mais mulheres, como já tem hoje na primeira instância? As mulheres se encorajando e se candidatando. Né? Hoje, a desembargadora Cibele Benevides, que era procuradora da República, ela participou de duas seleções, né,
né, de 2 vagas no TRF, e na segunda só tinham mulheres. Foram 3 mulheres. Então, assim, é isso, é a união das mulheres. As mulheres têm que entender que elas são capazes. Então, esse é o movimento, entendeu, das mulheres. E mulheres capacitadas, porque a gente sabe, eu vou repetir, que nosso lugar ao sol, nós temos que estar capacitadas. Porque o mundo ainda é muito masculino. Mas eu não quero dizer que nós não precisamos dos homens. Tá? O texto não é contra os homens. O texto é para que tenhamos essa paridade de sexo. Né? O equilíbrio é é a principal mola de um sucesso. Então, o que é o equilíbrio? Uma paridade de gênero, né? O homem completa a mulher e a mulher completa o homem nas suas diversas habilidades, né? E a posse é na próxima segunda-feira? A posse é na próxima segunda-feira, às 19 horas, no auditório do AB. E eu estou muito feliz de poder estar assumindo, né, em homenagem à minha mãe, que vou fazer uma gestão sempre pensando no todo o legado e todos os ensinamentos e tudo que ela pensou para essa BMCJ. Que bom, parabéns, bom, sucesso. Sucesso na Vocês estão missão convidados, e com a hein? gente. Obrigada. Vamos seguindo Maravilha. aqui, doutora, obrigada, sucesso nesse trabalho. Amém. Com o Deu Play, 18h40.